No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação: Aloísio Verdinho. Boa noite você, meu amigo, minha amiga, iniciando mais um programa Alô Comunidade. Hoje um programa muito especial. Vamos falar um pouquinho com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, deputado Hernani Polo. Bom, antes eu queria agradecer você que está com a gente, você que faz o sucesso do nosso programa, que vem a cada dia abrindo novas salas de vídeo, que vem apoiado em muito e vem fazendo também as suas perguntas, as suas colocações. Lembrando que o programa Alô Comunidade é feito por você que está sempre com a gente. Bom, sem mais delongas, sabemos que o tempo é algo que ruge. Eu quero trazer junto da gente aqui o deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Aloísio. Um abraço a você, a todos que nos acompanham aí pela TV Litoral. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Para nós que é uma alegria, um prazer ter o senhor aqui com a gente. Sabemos da dificuldade devido à agenda sempre lotada, andando por todo o estado aí também e batalhando à frente dessa pandemia que tem feito tanto mal a todo mundo e, claro, a nós gaúchos também. É verdade, um momento muito desafiador, né, Luísio? Nós que conversamos há poucos dias atrás, você esteve nos visitando aqui na Assembleia Legislativa, realmente é um momento bastante complicado e já ele vai se alongando no tempo, aí são quase 4 meses de restrições, de dificuldade, né, em cima desse fato que se criou pela pandemia do coronavírus, né, e lá no início do enfrentamento se disseminou muito medo, muito pânico, quase que um terrorismo com as pessoas, quando na verdade o que nós precisamos é orientar, conscientizar, né, para que todos tomem os cuidados. Então isso gerou, né, uma certa apreensão de toda a população com relação ao coronavírus, enfim, o medo, e por outro lado as restrições que foram impostas e que já, né, ultrapassam aí os 4 meses, têm gerado também muitos problemas no nosso comércio, na indústria, nos serviços. Nós recebemos aí do litoral mesmo, né, abaixo-assinado de empresários, de pequenos, micro e pequenos empreendedores, pedindo me deixem trabalhar, porque as consequências dessa paralisação, elas serão muito prejudiciais. O desemprego, ele aumenta dia após dia. As empresas também fechando as suas portas, não conseguindo sobreviver, e isso afeta também, de certa forma, a vida das pessoas, né? Eu sempre tenho dito de que 2 formas salvam vidas. É pela saúde, pelo atendimento, pelos hospitais, pelos equipamentos, que quando a pessoa fica doente precisa o atendimento médico, hospitalar, e também os negócios abertos, empregos sendo gerados, também salva vidas. Hoje, nós estamos vivendo um problema que as pessoas estão adoecendo, né? As que não estão, né, pelo coronavírus, estão adoecendo mentalmente, psicologicamente, né? E isso também afeta a imunidade das pessoas. As pessoas ficam mais frágeis, mais vulneráveis a todas as doenças e também compromete vidas. Então, nós precisamos urgentemente buscar esse equilíbrio para que a gente faça esse enfrentamento, tenha essa travessia com menos impactos e efeitos, claro, na vida e na saúde das pessoas, assim como nos nossos setores produtivos do comércio, da indústria e dos serviços. É verdade, deputado. Bom, nós aqui estamos enfrentando um grave problema, o presidente mesmo disse, dos baixo-assinados que recebeu aí do comerciante, porque nós temos uma demanda maior devido ao pessoal que acaba vindo com as suas casas de veraneio, né? E isso aumenta bastante a nossa população. Porém, a gente tem visto que o Estado acaba calculando, né, as bandeiras, levando em conta ainda um censo bem defasado lá de trás. E isso tem causado aí um grande problema aqui a Osório e a todo o litoral. Nós temos acompanhado isso, Aloísio, no estado todo, né? Esse fechamento, o que nós precisamos, e nós temos falado isso,
é estabelecer protocolos, critérios, e que todos cumpram esses critérios de distanciamento, de ocupação de espaço nos estabelecimentos, utilizar máscaras, álcool gel, e deixar com que as coisas andem. Essas distorções que têm ocorrido têm provocado uma insatisfação muito grande nas pessoas, porque, veja lá, um comércio que vende confecções, calçados, tem que ficar com as portas fechadas, enquanto, às vezes, um do lado que vende alimentos, confecções, eletrodomésticos, pode funcionar. Então, as pessoas já não toleram, elas não têm mais margem de compreensão, né, e estão perdendo a racionalidade, porque estão vendo o seu negócio quebrar. E o negócio, muitas vezes, de décadas ou de gerações, né, que foi iniciado pelos seus avós, pelos seus pais, e hoje as pessoas estão vendo aquele negócio derretendo, né, e isso faz com que qualquer cidadão, é só nós nos colocar no lugar da outra pessoa. Eu sempre tenho dito, quem toma decisões tem que se colocar no lugar daquele que é impactado com as decisões. E aí nós vamos ver que o desequilíbrio, ele está formado, né? Nós temos que buscar essa, enfim, e quando se fala isso, não está se diminuindo ou se menosprezando o problema, a doença do coronavírus. Não, nós temos que ter todos os cuidados, conscientização, né? Às vezes as pessoas estão mais bem cuidadas dentro de uma loja, de um estabelecimento, do que em outros lugares. Então, cuidar os protocolos, trabalhar no tratamento e no atendimento precoce, isso é fundamental. Eu aprendi desde que nasci que prevenir é melhor do que remediar. Então, há uma resistência em fazer o atendimento precoce, o tratamento precoce, para evitar que pessoas cheguem num leito de hospital clínico, num leito de UTI, né? Tendo em vista de que, às vezes, uma pessoa só fica 70 ou 80 dias ocupando um leito. Então, nós temos que prevenir para evitar de que mais pessoas precisem de leitos de UTI e, muitas vezes, a estrutura não tem essa oferta. Então, trabalhar antecipadamente, prevenir, é fundamental nesse enfrentamento à crise do coronavírus, para que os negócios, as atividades, os comércios possam continuar funcionando, né? Eu tenho exemplos de gente que ficou praticamente confinada em casa desde o início da pandemia, gente que podia, que tem condições, e mesmo assim tiveram coronavírus. Outros que estão trabalhando desde o início da pandemia e não tiveram coronavírus. Então, é muito mais o cuidado, a questão comportamental, do que fecha tudo e fica em casa. É complicado isso, porque dizer o que é serviço essencial depois de 4 meses de restrição é muito complicado, porque o João, a Maria, o Pedro, que trabalha naquela loja de confecções, naquela loja de calçado, que não é serviço essencial pela lei, pelo que diz na lei, mas para ele, para a vida dele, para o sustento dele, para a sobrevivência dele, aquele trabalho dele é essencial, sim. Então, nós temos que mudar. A gente tem trabalhado muito aqui na Assembleia Legislativa, tem feito um esforço grande aqui nesse enfrentamento, a gente tem trabalhado junto com todos os colegas deputados, né, o deputado Gabriel, que inclusive é aí da região, é o nosso secretário da mesa. A gente tem buscado fazer com todos os parlamentares, e você foi testemunha, Aloysio, quando esteve aqui conosco, eu recebi uma comitiva de empreendedores, de associações comerciais aí do litoral, né, fazendo esse trabalho, esse enfrentamento, para a gente ter um equilíbrio, uma isonomia, uma oportunidade para que todos continuem, né, mesmo de forma limitada, restrita, mas que todos possam continuar aí trabalhando e desenvolvendo as suas atividades. Isso mesmo, né? Inclusive nesse dia estava o prefeito de Torres, eu já quero mandar um forte abraço, que é nosso telespectador também, da rede toda Litoral de TV. E, presidente, eu vi aqui nas suas ações, né, como presidente já da casa, mais de 82 milhões, então, de ações contra o Covid-19. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas ações tão importantes aí para o combate a essa doença que tem dizimado vidas, que tem afetado toda a economia e a vida das pessoas. Olha, Aloysio, eu quero também mandar um abraço para o prefeito Carlos de Torres, meu querido amigo, né? Um abraço também ao vice-prefeito Eduardo Renda e de grande Osório, parceiro, amigaço nosso. Exato, o professor Jefferson, o professor Rodrigo, também o Miguel Calderon, nosso amigaço, presidente do partido. O Calderon, exatamente, também ao Rossano, enfim, amigos aí, o Romildo Bolzan, que a gente tem conversado muito também,
né? O que acontece? O prefeito Ratinho, de Três Cachoeiras, a gente tem uma ligação muito próxima, muito, né, de trabalho, tá? O Leandrinho, que é o nosso ex-vereador e ex-prefeito de Morrinhos do Sul, integra a nossa figura. Equipe aqui, faz um trabalho junto conosco aqui no nosso time. Então a gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido de buscar o equilíbrio, de buscar ações que possam auxiliar nesse enfrentamento. Quando assumimos a presidência da Assembleia, eu sou muito grato ao apoio, à confiança dos votos dos eleitores do Litoral, que nos colocaram pela terceira vez aqui como deputado estadual, né, desde a primeira eleição, em 2010, quando fizemos 38.767 votos, nós tivemos, né, apoio e votos aí no Litoral. Na segunda eleição, com 57.427, também da mesma forma, e nessa, um apoio ainda maior, e conseguimos aí 67.428 votos. Então, a gente tem trabalhado muito e uma ligação muito próxima aí com o nosso Litoral Norte. Quando assumimos, nós colocamos no radar, né, a economia, racionalização de gastos públicos, e fomos avançando nesse sentido, né? E quando veio a pandemia, nós também tomamos algumas medidas, contingenciamento de cotas, enfim, suspendemos naquele período passagens diárias, a gente fez todo um trabalho, e isso deu a condição de nós, além dos 55 milhões das emendas parlamentares, todas elas serem destinadas para a área da saúde, nós devolvemos no mês de abril, do orçamento da legislativa, 30 milhões para o enfrentamento da crise do coronavírus, para investimentos na área da saúde. Devolvemos 30 milhões ao governo do estado. No mês de maio, foram mais 6 milhões para a educação, que estão sendo utilizados para a ampliação da capacidade de internet a 900 mil alunos e professores da rede estadual. Foi um trabalho que realizamos junto com a Comissão de Educação, com o deputado Gabriel, com os demais deputados aqui da Assembleia Legislativa. Foi uma decisão da mesa diretora, né? Aliás, a Assembleia, ao longo dos anos, vem economizando recursos aqui, já de longa data, né? Nós tivemos aí muitos parlamentares, muitas lideranças do litoral, como o deputado Alceu também, que passou por aqui. Então, eu conversava até com o Romildo sobre essas nossas iniciativas que estamos tomando, Romildo Bolzan, que são importantes para auxiliar. Eu acho que o que mais nós precisamos nesse momento é, sim, uma ação solidária. E aí nós passamos, então, esses 6 milhões para a Secretaria Estadual da Educação, né, que está utilizando esses valores até o final do ano para a ampliação de internet a 900 mil alunos e professores. E agora, recentemente, mais 10 milhões do orçamento da Assembleia também, repassados ao Executivo Estadual, que servirão para atender demandas na área da agricultura. Em função da seca, né, serão 55 milhões no total, 45 do governo federal e do governo do estado, e 10 milhões do orçamento da Assembleia, que vão contemplar os 411 municípios que decretaram situação de emergência em função da seca. Recursos para poços artesianos, redes de água e microaçudes. Então, dessa forma, nós estamos também, além do trabalho que realizamos aqui no sentido de buscar o equilíbrio, a oportunidade, o comércio, os serviços, enfim, ajudar nesse enfrentamento, nós estamos também contribuindo com recursos do orçamento da Assembleia, fruto da economia de todos os deputados e deputadas, para que a gente consiga superar esse momento aí de uma forma menos danosa e possível a toda a sociedade. É verdade, isso afeta todo mundo e é fundamental, né, presidente, porque muitas crianças não têm o acesso à internet, ainda apesar de vivermos já numa era tecnológica, mas muitos ainda não conseguem pagar uma taxa ali e ter o serviço. E graças a esse projeto, todas as crianças, inclusive professores, estão tendo acesso, né, para não perder o ano letivo, né, já que chegou de surpresa essa pandemia, e as ações pontuais, então, que vêm sido tomadas pela Assembleia, têm auxiliado realmente em muito para que todos possamos enfrentar isso de uma melhor maneira possível. Exatamente. Acho que esse é o grande desafio nosso e a responsabilidade que temos nesse momento é buscar, com muito diálogo, né, com muito equilíbrio, encontrar as melhores soluções. A gente sabe que nada é fácil, né, a gente tem
interagido muito e conversado, discutido, divergido com o governador Eduardo Leite também. A gente sabe que muitas vezes, como eu digo, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, a gente tem que ter essa compreensão, às vezes criticar, dizer, devia fazer assim, devia fazer assado. O engenheiro de obra pronta é muito mais fácil. Então, a situação é complexa, é um enfrentamento novo, mas nós temos que olhar com equilíbrio. Nós não podemos também pensar só num lado. Eu sempre digo, a gente tem que olhar toda a floresta. Muitas vezes é mais confortável, mais fácil, mais simples olhar uma árvore ou algumas árvores só. Nós temos que olhar a floresta como um todo. E, claro, dar a oportunidade àquelas pessoas que dependem do seu negócio, porque é muito fácil e simples dizer, fica em casa, fecha tudo. Para quem tem condições de manter as suas necessidades, de, como se diz, manter a geladeira cheia. Agora, para aquele que depende do seu trabalho, depende da sua empresa, depende de abrir o seu negócio à porta e vender alguma coisa para levar o sustento para dentro da sua família, ou aquele que tem que trabalhar, que depende do seu emprego para a sua sobrevivência, essas pessoas não aguentam mais, porque passamos de 4 meses, volto a dizer. Então, nós temos que, vamos lá, né? Eu acho que é uma pandemia, o vírus vai se disseminar naturalmente, né? Por mais que às vezes as pessoas fiquem em casa, como eu disse, eu tenho um casal de amigos meus que tem condições, que desde o início da pandemia eles se isolaram, e agora, a semana passada, os 2 estavam com o coronavírus. Pois é, daí então, explica, mesmo, exato, o vírus vai se disseminando, então mesmo que você fique em casa, fecha tudo, o vírus vai se disseminar igual, e aí você provoca um desastre na economia e no desemprego. Então, cuidados, protocolos, conscientização de toda a comunidade em todos os momentos, em todos os lugares, atendimento e tratamento precoce. Isso tem dado resultado em muitos municípios, em vários estados do Brasil, que estão fazendo experiência. Não tem, é que essa situação do coronavírus, ela se polemizou, virou uma polêmica, né? Uma polêmica, e foi para um terreno que, se tu é de um lado, tu defende o medicamento, se tu é do outro, tu é contra. Quer dizer, isso não ajuda em nada, né? Eu lembro aquela vez do H1N1, né? Também era uma pandemia, era um vírus novo, e se identificou, eu lembro, o medicamento é o Tamiflu, e todo mundo usava o Tamiflu, mas não tinha polêmica. Não teve essa polêmica que está tendo agora, né? Exatamente, vamos usar o medicamento porque ele ajuda, ele previne, ele evita que as pessoas cheguem num leito de hospital ou num leito de UTI. Agora virou uma polêmica, né? E eu não estou aqui, eu acho que tem que ter autonomia médica, quem tem que decidir a aplicação dos medicamentos é o médico com o paciente, isso não se discute a autonomia médica, mas se criou uma polêmica em cima. Bom, é um medicamento que até março era vendido sem receita, que 250 milhões de pessoas usam todos os anos em função da malária. O próprio Exército, quando manda soldados na missão de paz no Haiti, os soldados tomam um comprimido por dia, todos os dias que ficam lá. Os soldados que vão para a Amazônia tomam também por causa da malária. Então, se criou uma polêmica em cima de uma medicação que, inclusive, todos os amigos que eu conheço, que acabaram tendo que ir para o hospital já com estágio avançado da doença, foram usar esses medicamentos. Quer dizer, então, lá na frente, se usa. Agora, preventivamente, precocemente, não pode, porque vai provocar algum tipo de... né? Então, eu acho que nós temos que deixar a autonomia para os médicos, mas não vetar, não impedir ou não deixar de discutir essa possibilidade do tratamento precoce para evitar que as pessoas cheguem num leito de UTI, porque se em torno de 50% dos que vão para a UTI não conseguem sobreviver. Então, se o objetivo é salvar vidas, vamos trabalhar o atendimento e o tratamento precoce. Vamos deixar as empresas com protocolos, com regras, com critérios funcionar, trabalhar para manter empregos, para manter a sobrevivência das pessoas, uma melhor saúde mental, uma melhor saúde psicológica. Então, eu acho que isso é importante e a gente está disponível a fazer tudo que for possível nesse sentido. Muito bem, o nosso tempo aqui já está quase no final. Eu queria pedir para o deputado uma palavrinha sobre a questão do meio ambiente. O presidente sabe muito bem que eu sou um dos que levanta a bandeira forte aqui no litoral sobre esse tema. Inclusive, a gente teve aí no verão um problema na nossa lagoa aqui, na qual sei que o presidente recebeu até uma comitiva, né, sobre essa questão aí da poluição da lagoa, dos tratamentos. Eu queria que o deputado, para encerrar então a fala aqui,
falasse um pouquinho do nosso meio ambiente. Olha, isso nós temos que ter, obviamente, todo o cuidado. Aliás, a responsabilidade com o meio ambiente é de todos os cidadãos. Eu sou ligado à agricultura. A minha vida toda eu fui agricultor. Nós temos uma propriedade lá no interior do município. E eu digo isso até pela vivência, pela minha história, que todo mundo, e eu não vou... sempre quando a gente generaliza, a gente comete algum tipo de injustiça. Sim. Mas, via de regra, o agricultor, quem está no campo, quem está na agricultura, procura fazer tudo o que for possível para proteger o meio ambiente. Claro que nós temos algumas falhas, alguém que não age corretamente, né? Eu não estou dizendo que todos fazem assim, mas é uma preocupação constante de quem está lá, porque ele vive no interior, ele está lá no meio, ele sobrevive do meio ambiente e da produção, né? Mas eu digo que é uma responsabilidade de todos, porque às vezes é simples, as pessoas que moram em grandes centros urbanos, né? Jogar culpa, porque lá quem está no interior tem que cuidar. A preservação do meio ambiente, às vezes, nós percebemos em grandes cidades, por exemplo, esgotos não sendo tratados, jogados nos rios, e isso também polui. Basta ver as principais capitais aí, grandes centros urbanos, a poluição que é, porque tem uma aglomeração de pessoas. Infelizmente, no Brasil, nós temos ainda um percentual muito baixo de tratamento de resíduos, né? O que polui direto é injeção na veia, essa poluição, e polui o meio ambiente, polui os rios, e nós temos que ter todos os cuidados, exatamente para que esses resíduos não sejam jogados e trazendo prejuízos à fauna, à flora, né, às espécies, seja de peixes na questão da lagoa, mas em outras situações também. Eu acho que isso é uma preocupação, e te cumprimento aí, Luiz, pela tua luta, pelo teu trabalho nessa proteção aí, e nós temos que buscar sempre o equilíbrio, né? Se nós queremos ter e desejamos ter uma natureza no futuro boa, que nos retribua, né, com uma condição segura de clima, né, que influencia diretamente, nós também temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é uma responsabilidade de todos, seja quem está lá no interior, quem está na cidade. Acho que todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades e contribuir, ajudar para que tenhamos aí um meio ambiente melhor no futuro. É verdade, inclusive diz respeito da nossa sobrevivência, da própria espécie humana, né? No momento que nós acabarmos com tudo, a vida automaticamente também se termina, né? Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, né, em meio a toda essa agenda lotada que o senhor tem como presidente da Assembleia, como deputado, e eu queria deixar agora os últimos minutinhos aqui para o senhor fazer as considerações finais, então, ao nosso telespectador aqui da TV Litoral Osório. Olha, eu queria agradecer, Aloysio, aí o espaço, a oportunidade, o convite. Foi muito importante e vamos voltar outras vezes, se for possível. Te parabenizar aí, Aloysio, pelo trabalho. Aquele dia conversamos aqui na Assembleia, um pouco na visita que nos fez. Eu acho que é exatamente isso, nós precisamos de pessoas assim, que pensam no município, no desenvolvimento, na tua luta aí pelo meio ambiente, um meio ambiente melhor. Então, são lideranças assim que nós precisamos estimular, né, que façam ações como você vem fazendo, esse teu trabalho extremamente importante, e muito obrigado aí pelo espaço na TV Litoral. Mais uma vez, um grande abraço. O Leandrinho está aqui também te mandando um abraço ao nosso vice-prefeito Eduardo Renda, ao Miguel, ao professor Rodrigo, Jefferson, Rossano, enfim, a todos os amigos aí de Osório e de todo o litoral. Como eu disse, tenho grandes amizades no litoral e fico muito feliz por isso, muito apoio, né, uma confiança muito grande que recebemos, e estamos aqui procurando, com muito trabalho, com muita simplicidade, desenvolver a nossa atividade na condição de presidente da Assembleia, num momento totalmente atípico, mas fazendo da melhor forma possível para que a gente supere esse momento com menos impactos, com menos efeitos, com menos danos possíveis, né, de pessoas com relação ao coronavírus, assim como também esse equilíbrio aí com os nossos setores produtivos do comércio, da indústria e do serviço. Muito obrigado aí, contem sempre conosco aí, um grande abraço. Obrigado, então, mais uma vez colocamos à disposição a TV, sempre que o presidente precisar, quiser passar um recado aqui para o Litoral Norte, né? E nós também estamos muito agradecidos por tirar esse tempinho aí para poder falar um pouquinho, colocar
os seus projetos, o que tem feito em apoio, claro, a todo o estado do Rio Grande do Sul, mas também aqui a nossa região. Muito obrigado pela participação. Ficamos então por aqui com mais um programa Alô Comunidade. Voltamos amanhã com mais um tema especial, levando sempre a sua palavra, nosso telespectador, aqui na TV Litoral Osório. Uma boa noite a todos.